Fala galera, tudo bem? Estamos de volta. Hoje vamos debater com vocês a tão famigerada divisão internacional do trabalho e como que ela se origina e quais os seus efeitos econômicos e sociais. Vamos lá! O que é divisão internacional do trabalho? Podemos dizer que ela é uma especialização produtiva das nações. O que significa isso? Que historicamente, ao longo da evolução econômica capitalista, os países foram se especializando em determinados tipos de produção, o que, por consequência, acaba ocorrendo em escala global ainda hoje nos diferentes países. Desse modo, quais seriam os efeitos deste processo e como ocorreu? Primeiramente, está diretamente associado à evolução do capitalismo, nas suas diferentes etapas, onde, num primeiro momento, prevalecia lá no capitalismo comercial a relação entre metrópoles e colônias. Para a maior parte dos historiadores, está ali a origem da divisão internacional do trabalho, onde a relação de acumulação primitiva de capital, onde tínhamos uma exploração da metrópole de forma direta sobre a colônia por meio de um exclusivismo comercial, começava a determinar uma especialização. Ali ainda não tínhamos as denominações modernas do comércio. Não dizemos que existia um comércio propriamente dito, mas sim uma expropriação econômica para garantir uma acumulação primitiva de capital. No século XVIII, quando vivenciamos os primeiros efeitos da Revolução Industrial, isso começa a se alterar e novas relações de produção surgem, fazendo com que tenhamos também o surgimento de ex-metrópoles e ex-colônias, o que dá origem a países autônomos, com diferenças econômicas extremamente profundas. Ora, as relações entre países começam a se materializar por tratados comerciais. Um dos mais famosos, que marca a origem desse processo, é o tão famigerado Tratado de Methuen, conhecido também como Panos e Vinhos. Ali fica muito clara a afirmação já consolidada de que o ouro no Brasil fez buracos, em Portugal fez igrejas e na Inglaterra fez indústrias. É um marco maior desta relação de um comércio desigual materializado por meio de tratados comerciais. Ora, Portugal está numa clara relação comercial desvantajosa com os ingleses. Porém, supre essa deficiência de que forma? Expropriando as riquezas do Brasil. O ouro no Brasil fez buracos. Em Portugal, igrejas. E na Inglaterra, indústrias. Materializando a evolução da primeira revolução industrial e colocando a Inglaterra na vanguarda econômica mundial. Era um marco dessas relações tão desiguais. Vamos pensar isso a partir de um exemplo esquemático. Como que no século XX nós vamos ter a dinâmica de evolução da tecnologia, gerando uma dinâmica de especialização das relações de trabalho, garantindo aumento de produtividade, diminuindo custos e principalmente maximizando lucros. Esse é o ponto maior da questão. O capital precisa se reproduzir. Estamos vivenciando uma evolução de um capitalismo industrial para um capitalismo monopolista ou financeiro, mediante mecanismos de fusões. É a materialização do grande capital através de seus monopólios. O que estamos vivenciando? A necessidade de expansão do capital nos diferentes países, impondo novas formas de relações de produção. Cada vez mais, países hegemônicos, naquele momento chamados de países centrais, começam a exercer o seu poder de força em relação aos chamados países periféricos, muitas vezes ex-colônias. O que vamos ter então? Vamos ter uma dinâmica que, no pós-Segunda Guerra Mundial, caracterizaria a chamada divisão internacional do trabalho clássica. A partir dos efeitos da descolonização da Ásia e da África, vemos claramente países desenvolvidos de um lado, países subdesenvolvidos de outros, com claras especializações. E esquematicamente você pode ver países que exportam matérias-primas, países subdesenvolvidos ou não industrializados, e países desenvolvidos, monopolizando o capital através das suas grandes empresas, exportando produtos industrializados. Qual que é o efeito disso? Balança comercial desigual. Superávit para um, déficit para outro. A pergunta que se faz: como, numa relação tão desigual, podemos ter um crescimento econômico equivalente?
Não é possível. Ora, então devemos pensar. Quando nós chegamos, a partir dos anos 60 para os anos 70, com os efeitos da globalização, usufruindo principalmente da evolução da tecnologia aplicada aos meios de produção e de circulação, quem vai usufruir? As empresas transnacionais. Naquele contexto, ainda chamadas de multinacionais. O que nós começamos a ter? De um lado, países considerados ricos, de outro, países considerados pobres e ou emergentes, perpetuando uma relação desigual de caráter econômico. Onde ela vai se refletir? Nas relações sociais também desiguais. Deste modo, podemos entender que a dinâmica econômica que se estabelece no final do século XX jamais irá permitir uma relação econômica que se reproduza socialmente de forma igualitária. Desta forma, nós devemos entender qual é a lógica do comércio, como que ele evoluiu. Assim, te convido para o nosso próximo encontro, quando iremos começar a discutir a dinâmica comercial bilateral e multilateral. Aguardo você. Galera, estamos juntos. Obrigado.